Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro fixo aqui no Instagram. Financiamento em Foco. Eita, deixa eu mudar essa luz aqui que eu acho que tem luz melhor. Hoje o tema é renda, risco de crédito na Caixa, imposto de renda, novas formas de cadastramento e o que isso vai impactar no financiamento imobiliário nesse ano e no próximo ano. Então fica ligado aqui até o final, que tem muita coisa que você precisa saber e que já está acontecendo na Caixa e no mercado como um todo, que a gente precisa ficar ligado como correspondente. Então, se você tem algum colega também que precisa saber de tudo que está acontecendo em relação à renda, todas essas mudanças que vão impactar nossas aprovações de crédito nesse ano, pega o aviãozinho aqui e envia para pelo menos 5 colegas que precisam estar aqui nessa live de hoje. Se você está chegando aqui agora, não sabe, eu tenho um quadro fixo aqui no meu Instagram. Todas as quartas-feiras, nós temos live aqui nesse perfil, no quadro chamado Financiamento em Foco, para que a gente discuta temas relevantes, importantes para o nosso mercado imobiliário, mercado de crédito, mercado de correspondente da Caixa, o que está acontecendo, quais são os impactos das mudanças que a gente tem a todo momento na Caixa e no mercado. Então, a gente sempre vai trazer aqui. Deixa eu procurar uma luz melhor, não estou gostando de nenhuma luz. Eu acho que essa ficou melhor. Então, boa noite para quem está chegando. Aí, antes da gente entrar no tema, eu queria pedir uma coisa para vocês. Hoje a gente vai falar aqui principalmente sobre renda, né? Então, se vocês têm dúvidas, mandem aí no chat. Mas eu gostaria de convidar vocês a fazer um resumo dessa live junto comigo, sobre o que eu falei aqui em relação a números, mudanças, práticas que a gente vai ter que adotar daqui para frente. E eu vou anotar aí, vou verificar qual é o melhor resumo. E no final eu vou agraciar com um presentinho aí quem foi o aluno, o espectador, o seguidor que fez o melhor resumo da live, tá? Então fiquem comigo até o final, que no final vocês vão ter todo o conteúdo para poder compartilhar e eu verificar quem foi o vencedor. Então já compartilha com os amigos que precisam saber disso. Me perguntaram aqui se a live vai ficar salva. As lives semanais elas ficam salvas para reassistir no perfil e depois no canal do YouTube eu divulgo para vocês, tá? Então, entrando no tema, decidi falar sobre esse tema hoje porque é um tema que está aí bastante em alta, que vai impactar a nossa maneira de trabalhar em 2026. Para quem não está sabendo aí, a gente tem agora uma mudança importante em relação a recolhimento, retenção de imposto de renda para as pessoas com renda até R$5.000. Como que era antes? Tem colinha aqui, porque senão não lembro tudo de cabeça, né? Até dezembro de 2025, pessoas com renda aí já acima de R$2.800, R$3.000, já tinham retenção de imposto de renda direto na fonte, ou seja, já era retido no holerite. E essa pessoa que tem esse imposto de renda retido era obrigada a declarar. Quem recebeu rendimentos tributáveis de outras fontes era obrigado a declarar, porque tem imposto de renda ali, mesmo que tenha restituição depois, enfim. O que acontece? O Brasil é muito injusto, né? E analisando essa isenção de imposto de renda, que era até mais ou menos R$2.800, ela não é justa, porque acaba impactando muito mais no cenário dessa pessoa que ganha pouco do que alguém que ganha muito. Não vamos entrar aqui no mérito político. Então, na última reforma da tributária, o projeto que foi entregue foi que a gente tivesse uma isenção total de cobrança de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, ou seja, o seu cliente assalariado, CLT, o servidor público, essas pessoas não vão pagar mais imposto de renda, ou seja, imposto sobre sua renda se ela for até R$5.000. E o que isso impacta na nossa vida enquanto correspondente? Não é só essa isenção.
Quem ganha de 5 mil até 7.320, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui o número correto. Quem ganha até 7.320 também vai ter uma redução no valor do recolhimento. Antes era uma alíquota maior, agora vai passar a ser uma alíquota menor. Então, a gente, quanto mais próximo de 7.320, menor é a redução. Quanto mais perto de 5 mil, maior é a redução desse imposto de renda retido. Vou repetir aqui porque chegou bastante gente aqui depois que eu falei. Pessoal, hoje o tema da live é renda, análise de crédito, imposto de renda e risco da Caixa. A gente vai falar sobre tudo que vai impactar no nosso mercado de correspondente e financiamento, essas últimas mudanças que a gente está tendo no risco, novas formas de comprovação de renda e a isenção até 5 mil. E como é um tema muito importante para todos nós, além de pedir para você compartilhar com colegas, então pega o aviãozinho aqui e manda para pelo menos 5 colegas que você sabe que precisam ouvir essa live, eu quero que vocês façam um resumo. Então pega aí papel, caneta, anota num caderno, numa folha. Quem fizer o melhor resumo dessa live, eu vou premiar, tá? Depois no final, fica até o final que eu vou contar como é que vai funcionar. Fica aí, mas eu quero que vocês realmente aprendam com isso aqui. Isso aqui vai ser uma aula para vocês hoje. Então anota, faz o resumo e o melhor resumo eu vou dar um mimo, que eu revelo depois, tá? Então, o que essa mudança vai impactar na nossa vida enquanto correspondente? Se você não sabia disso, provavelmente você vai pôr a mão na consciência e vai entender que você pode ser que no meio do caminho aí você tenha perdido clientes porque você não sabia disso. Nós, correspondentes, fazemos análise de crédito através das informações que a gente insere no Caixa Aqui. E essas informações vão lá para o SIRIC e para o risco da Caixa. E o risco da Caixa, ele se aproveita, ele precisa da informação da retenção de imposto de renda para retornar a aprovação, o condicionamento ou a reprovação, dependendo do tipo de documento que você põe lá, como o contra-cheque. E o que acontece com essa mudança? Até dezembro de 2025, a gente tinha normalmente olerites com renda acima de 2.800, 3.000 com recolhimento de imposto de renda. E todas as vezes que eu tinha um olerite com um valor maior que esse, que eu inseri um imposto de renda que não era condizente com a faixa de retenção ali, o SIRIC ia condicionar essa avaliação. Como assim? Imagina só que você pega um olerite de um cliente que ganha 9.000 bruto. E aí, por algum motivo, que não vem ao caso aqui, no imposto de renda dele está um recolhimento lá de apenas R$200. Esse recolhimento de imposto de renda não condiz com o valor do salário bruto, porque a retenção é sobre o bruto, né? Ele já estaria pagando ali os 27,5%, então teria que ser um recolhimento bem maior. O que seria que entende? Mesmo que você tenha um cliente que não tenha pendências, não tenha comprometimento de renda, não tenha nenhum problema com a Caixa, não tenha nome sujo, um cliente que tem uma boa profissão, que está colocando ali um olerite, que é o padrão ouro de renda da Caixa, ele tinha um financiamento condicionado, porque o SIRIC entendia que estava muito discrepante essa renda bruta e esse recolhimento de imposto de renda. Tem alguma coisa errada. Ou esse cliente está recebendo muita comissão, que essa comissão não é passível de retenção de imposto de renda, muita bonificação, ou esse contra-cheque está errado. Quando é SBPE, a gente tem outros documentos para lançar a renda que substituem a altura o olerite, que é o extrato do FGTS, é o imposto de renda, entre outros. Quando é Minha Casa Minha Vida, a gente não tem alternativas. O cliente é assalariado, a gente precisa lançar pelo imposto de renda. E quem não sabia disso, pode ser que está sabendo agora, pode ter perdido muitos clientes por condicionamento, por conta desse fator aí, de não saber que o imposto de renda retido em um valor muito baixo condiciona o crédito. Isso é 100% das vezes? Não, mas na maioria das vezes isso vai acontecer. E aí, qual é a nossa preocupação em relação a esse tipo de condicionamento? Porque agora o padrão vai mudar. Até dezembro a gente tinha olerites aí com 3, 4, 5 mil com retenção de imposto de renda, que a gente simplesmente em fevereiro não vai ter mais.
fevereiro, a gente não vai ter mais olerite com retenção de imposto de renda até 5 mil. Salário bruto, 5 mil, 4 mil, 3 mil, independente, não terá retenção. E como o sistema da Caixa vai entender isso? Ele vai acender o sinal vermelho. Cadê o imposto de renda que devia estar aqui? Porque o SIRIC, gente, é um sisteminha. Tudo que a gente usa é sisteminha, que é alimentado com um código lá atrás que diz como tem que ser feito, se é assim, agir dessa forma, se é assim, agir dessa forma, né? E os até 7.320 também vão ter uma retenção muito menor do que deveriam. A nossa preocupação é que houvesse uma onda de condicionamento de renda, condicionamento de crédito. Mas aí a gente vai pensar, né, que a Caixa é gigantesca e a Caixa tem muitas construtoras para desligar imóveis e ela simplesmente não ia deixar isso solto, até porque não é algo que vai mudar em 2026, é algo que vai mudar daqui para frente. Pro resto da vida agora vai ser desse jeito. E aí a gente teve uma última semana de cão em relação à Caixa Aqui, né? Quantos erros a gente não teve essa semana? Quem aí sofreu com os erros de cadastro, de renda, de número de telefone, de DDD essa semana aí? Salvava sem renda, cadastrava. Salvava com renda, não cadastrava. Avaliação em processamento, o login cair, de tudo a gente teve. E isso, é claro, nos dá a entender que a Caixa está mexendo no sistema, está mexendo no risco, né? Por que a Caixa estava mexendo desse monte de vezes no Caixa Aqui, deixando a gente tudo louco, arrancando os cabelos sem conseguir avaliação de crédito, com 594 mil erros, como o meme que eu soltei hoje, que é bem a nossa cara, né? Dá vontade de chorar, sair correndo, quebrar o computador, mas a gente não pode fazer nada. Eu não estava tão brava porque eu sabia que tinha um bom motivo por trás disso. O motivo tem muito a ver com essa mudança estrutural na retenção de imposto de renda Brasil afora. Tá? E aí a Caixa, pensando nisso, eu acho ainda que é um pensamento meio certo. Vamos ver daqui 4 meses o que a Caixa vai fazer. Mas a Caixa precisou criar mecanismos para que a gente não tenha uma onda de condicionamentos. Qual é o mecanismo que a Caixa criou, que a Caixa nos disponibilizou e passou a realmente valer hoje? Tem até aviso, eu acho que o aviso está no Conexão, quem é da comunidade CCA de Elite eu mandei o aviso, que é o histórico de contra-cheques. É uma nova forma de cadastramento de renda. A gente tem mais uma opção de cadastramento de renda formal. Então me entendam aqui bem, é uma nova opção, não é uma obrigação. Vamos com calma, só para vocês não me entenderem direito, porque um monte de gente já vem me perguntar, agora é obrigatório usar o histórico de contra-cheques? Não. A gente tem mais uma maneira, mais uma possibilidade de cadastramento de renda formal. Ele já tá no normativo, já vai fazer um tempinho, tá? Mas a gente ainda tinha uma barreira sistêmica em relação ao cadastramento. Tem gente que eu não sei se ainda tá aqui na live, que conseguiu burlar a maneira de cadastrar e conseguiu fazer conformidade aí debatendo com o analista. Mas agora a gente não vai precisar ficar brigando com o analista porque o normativo vai estar consoante com o sistema. Então, o que é o histórico de contra-cheques? Quando a gente começar a pegar agora em fevereiro contra-cheques sem a retenção de imposto de renda, se a gente cadastrar esse contra-cheque como contra-cheque comum, muito provavelmente a gente vai ter uma análise de risco retornada como condicionado por conta dessa situação de discrepância entre o valor de imposto de renda cadastrado e a renda bruta mensal. Qual é a nossa opção, então? Cadastrar pelo histórico de contra-cheques. No histórico de contra-cheques, nós vamos solicitar para o cliente os 4 últimos olerites. Então, supondo que a gente chegue em fevereiro de 2026, me acompanhe aqui. A gente vai pedir para o cliente o de janeiro fechado, o de dezembro, o de novembro e o de outubro. Eu vou cadastrar esses últimos 4? Não, gente, não é para fazer média, não é para cadastrar os 4, não. O que a gente vai fazer? Nós vamos identificar como pessoas inteligentes que somos qual desses
contra-cheques possui a menor renda bruta? Tá? Então, vou repetir. Qual desses 4 possui a menor renda bruta mensal? Então, supondo que um tem 4.500, o outro 4.000, o outro 4.200 e o outro 3.900. Qual é o menor entre eles? De renda bruta, total de vencimentos. O de 3.900. Então, eu vou selecionar esse contra-cheque para cadastro. Tá? Repete aí, profa. Então, o histórico de contra-cheque, quando eu precisar utilizar ele, é quando eu receber um holerite que ou não tenha retenção de imposto de renda, até 5.000 não vai ter, ou a retenção de imposto de renda está menor do que deveria, que vai acontecer com o caso de 5.000 a 7.320 de renda. Eu vou pedir os 4 últimos. Dentre esses 4 últimos, eu vou observar o que tem a menor renda bruta mensal e aí eu vou lançar ele. Como se fosse um cadastro de contra-cheque normal, porém, entretanto, todavia, ao invés de selecionar ali o tipo de documento como contra-cheque, eu vou selecionar o tipo histórico de contra-cheque. Quando eu selecionar histórico de contra-cheque, vai acontecer a mágica, porque até então, como contra-cheque comum, quantos olerites, aliás, quais olerites a gente consegue cadastrar? Somente os 2 últimos. A gente está em janeiro, a gente consegue cadastrar a renda de janeiro, dezembro e novembro, certo? Deu calor. Quando a gente seleciona o histórico de contra-cheques, a gente tem a possibilidade de usar contra-cheques mais antigos. E foi por isso que o Caixa Aqui estava uma bagunça, porque a Caixa estava arrumando, que até então a gente selecionava o histórico de contra-cheques, mas ele deixava só colocar o dos últimos 60 dias. Então, nesse exemplo que eu dei, né, a gente pegou no holerite de janeiro, dezembro, novembro e outubro, e caso seja necessário eu cadastrar o de outubro, vai ser possível colocar lá a referência do mês 10 de 2025 sem que o Caixa Aqui apresente erro, que essa renda já está vencida. E eu vou cadastrar só ele, tá, gente? Eu não vou cadastrar os outros, eu não vou fazer média de outro, eu não vou fazer nada. Eu vou cadastrar ele integralmente. E vou avaliar com este valor de renda. Aí vai entrar algo que é achômetro, achismo, que a gente vai começar a sentir empiricamente. Mas, na minha visão e de alguns outros colegas também, quando a gente seleciona esse histórico de contra-cheque, é como se o parâmetro do risco da Caixa deixasse de enxergar com tanta, vamos dizer assim, com tanto, tô caçando a palavra, deixasse de dar tanto valor para o imposto de renda retido, trocando em miúdos. Então, nesse sentido, ao invés de condicionar lá com o holerite tradicional dos últimos 60 dias, eu teria tanto rigor, obrigado meu amigo, com tanto rigor, né, em vez de usar o holerite normal, eu usaria o histórico de contra-cheques, e aí eu não tenho um resultado condicionado, tenho um resultado como aprovado. Como começou a rodar hoje, estou buscando com os meus amigos aí qual é a visão que eles têm disso nos testes que a gente vai começar a fazer, né? Vai começar a entrar clientes, vai começar já a ter esse tipo de situação, porque independente dessa mudança da isenção de 5.000, a gente volta e meia tem esse tipo de problema. Algumas empresas deixam de lançam errado, tem alguns outros rendimentos que não contabilizam para retenção de imposto de renda, então o imposto de renda fica muito menor do que a renda bruta, e o bom é que a gente vai poder usar isso para SBPE, Minha Casa Minha Vida, Procotista e tudo. Qual mês de referência eu uso? O mês de referência do holerite que você utilizar. Olha lá, se você pega janeiro, dezembro, novembro e outubro, você vai usar de outubro, você vai pôr o mês de referência de outubro, tá? Posso usar agora quando tem novembro e dezembro com 13º? Aí é outra coisa, gente. Não entre nessa seara. Não é para você utilizar de caminhos para burlar 13º. Vocês esquecem que tem conformidade e tem gerente, né? O sistema vai aceitar, mas tem gerente. Tem que usar o menor? Tem que usar se você optar pelo histórico,
você vai ter que usar o menor entre os últimos 4 e você vai subir os 4 para conformidade, tá? Para enviar para conformidade, manda só o cadastrou? Não, como é que o analista vai conferir que foi o menor entre os 4? Tem que mandar os 4, gente. Camila, o jeito mais fácil de me achar é com conteúdo. Quem tá procurando quem aí, César? Os que já estão condicionados, posso refazer o cadastro e autorização de gerencial para alteração de renda? Quando você mexe na renda, Jaque, dá ou não alteração de QV? Mas a renda menor não vai diminuir o financiamento? Você quer um financiamento aprovado, mas um pouco menor, ou um financiamento condicionado que o cliente não consegue contratar? Aí são escolhas, gente. Então, Cristiane, que dia? Porque o Siric, o Caixa Aqui, ele foi parametrizado hoje para aceitar, tá? Hoje. De ontem para trás, realmente eles não estavam aceitando. Aí teve gente que colocou um mês que seria aceito e mandou uma cartinha de justificativa para o analista, tá? Então tem que fazer essa observação se você conseguiu cadastrar hoje, tá? Então a gente vai ter essa nova opção que provavelmente a gente vai começar a usar mesmo de fevereiro para frente. Agora, o que fica na minha cabeça que ainda ficou um ponto de interrogação em relação ao risco. Daqui um tempo, sendo mais sincera, daqui 4 meses, né? Que o primeiro contra-cheque sem retenção nenhuma vai começar a valer, vai chegar em fevereiro, referente a janeiro. Daqui a 4 meses, eu vou ter, se é esse cliente com renda até 5 mil, eu vou ter contra-cheque, 4 contra-cheques sem retenção. Então, vai fazer sentido eu continuar usando o histórico de contra-cheques? Aí só vai fazer sentido se o que eu estou pensando em relação ao histórico de contra-cheques for real, que quando eu cadastro pelo histórico de contra-cheques, a Caixa não olha a retenção de imposto de renda. Aí faria sentido, tá? Do contrário, a Caixa vai ter que buscar outro mecanismo aí pra gente trabalhar. O Siric vai precisar ser parametrizado, como meu querido Felipe, lá da IDER, no Rio de Janeiro, meu amigo, abraço. Tô igual o César, saudades de você. Parece que a gente nem se falou hoje, né, meu amigo? Então, vai fazer sentido se a Caixa mexer no risco. Porque aí a gente não precisaria desse subterfúgio, a gente continuaria cadastrando o contra-cheque normal e seguiria a vida, que para mim faria mais sentido a Caixa mexer no risco e a gente continuar com o contra-cheque do que criar uma nova ferramenta meia boca para a gente cadastrar a renda. Mas, por enquanto, é o que a gente tem, tá? Então, resumindo aqui, para quem Peraí que eu não entendi essa pergunta. Queria usar para enquadrar o melhor cliente, mas a Jéssica não deixa. Eu mando no meu correspondente, não mando no seu. Cada um faz o que quer da sua vida. Então, recapitulando aqui sobre o histórico de contra-cheques. Para quem chegou aí depois. Nós temos, a partir de 1º de janeiro de 2026, em vigor a isenção de retenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil de renda bruta e a redução da isenção de imposto de renda para quem ganha de 5 mil a 7.320 de renda bruta. Isso vai impactar nas análises de risco, porque a Caixa considera o imposto de renda lançado no Olerite como um dos parâmetros para aprovação. Quando eu não tenho nenhum lançamento numa renda que deveria ter, ou um lançamento muito reduzido, a Caixa enxerga isso como um problema e ao invés de aprovar o cliente que não tem comprometimento, tem rating bom, tá com tudo ok, ela condiciona e a gente fica aí com um cliente com uma capacidade menor de financiamento. Então a gente vai utilizar, ao invés de contra-cheque, histórico de contra-cheque para esses clientes, para substituir e conseguir uma aprovação. No histórico de contra-cheque, a gente vai pegar os 4 últimos olerites dos 4 meses anteriores, selecionar desses contra-cheques qual tem a renda bruta menor e fazer o lançamento deste contra-cheque do mês que você escolheu, com a referência do mês que você escolheu, tá? E vai mandar para conformidade os 4 contra-cheques. E dessa forma, aparentemente, o risco da Caixa vai olhar com menos rigor, como disse o César,
para a retenção de imposto de renda e retornar uma avaliação aprovada. Aparentemente, porque ainda estamos em teste, conto com vocês. Para me relatar também, Jéssica, troquei um condicionado por histórico de olerite, aprovou, não aprovou, continuou no mesmo. Porque, como todos vocês sabem, quando a Caixa lança um produto novo, uma forma nova, a gente vai aprender na prática o que está acontecendo, tá? Felipe pontuou aí muito bem, renda sem recolhimento nenhum é indício de fraude, por isso que o SIRIC da Caixa entende como um problema. E aí a gente emenda outro assunto que impacta a nossa vida e principalmente quem atende Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 2, tá? Que é, em consonância com isso, a gente vai ter algo que vai mudar também, mas não nesse ano, no ano que vem. Todo mundo sabe que a Caixa gosta de papel de renda formal. E aquele cliente que não foi lá e não formalizou a sua renda, o MEI, o autônomo, o profissional liberal, que não declarou imposto de renda, não formalizou de forma nenhuma, não tem uma empresa, não tem um prolabore, a alternativa dele é apresentar uma renda informal comprovada, porque a gente tem renda informal comprovada e informal não comprovada. Quando ele apresenta essa renda informal, por mais que essa renda seja alta, muitas vezes a Caixa não aproveita todo o potencial daquele cliente, porque ele entende que se ele ganha acima da faixa de isenção, ele deveria, na verdade, estar declarando imposto de renda. Então, é sabido que isso não é uma regra, isso não está no normativo, mas a gente sabe por testar e por todo mundo fazer, que a Caixa, ela, em média, condiciona a renda, aproveita a renda do cliente até mais ou menos 2.550. Passou disso, a Caixa não aproveita mais essa renda, que retorna pra gente uma parcela desse, me refresquem a memória, mais ou menos R$750, se eu não tô ruim da cabeça. O que vai acontecer daqui para frente? Este ano, em 2026, as pessoas declaram imposto de renda sobre o que elas receberam em 2025. Em 2025, ainda não havia isenção para esse tipo de renda. Isso, parcela de 765. Obrigado, João. Não havia ainda essa isenção. A isenção era para quem ganhava, arredondando, menos de R$2.800. R$2.800. O que vai acontecer em 2026? Na teoria, muda alguma coisa para a declaração de imposto de renda para a gente? Não. Que é sobre o que ganhou no ano passado. O que ganhou no ano passado, se você recebeu o rendimento aí acima de 2.800, você é obrigado a declarar, arredondando as contas. Mas o que vai acontecer? Que pode ser que muita gente ainda não pensou. Vocês sabem que o Brasil é feito de notícias. Saiu na mídia é verdade, saiu na mídia a grande massa entende que já é assim. Eu acredito que, apesar de não mudar agora em 2026 as regras para a declaração de imposto de renda, nós já vamos ter um impacto no número de clientes que formalizarão sua renda espontaneamente. Então, vamos sofrer ao longo do ano quem não declarou imposto de renda, menos ganhando mais 3 mil, 4 mil, 5 mil, achando que ele não precisava mais porque o governo já isentou. Isso é um dos impactos que a gente vai sofrer. Outro impacto é, se a partir desse ano ele não precisa declarar, né, ele só tem renda informal. Será que o SIRIC vai ser ajustado agora para entender um outro nível de renda informal? Será que a Caixa vai olhar isso ou vai deixar para 2027? Esse é um dos impactos que a gente provavelmente vai sofrer ao longo do ano em relação à declaração de imposto de renda. Então, eu sugiro, você correspondente da Caixa, que detém a informação e que sabe o quanto que é importante para nós, para os seus parceiros, para as construtoras, para os vendedores, para os corretores, que o cliente autônomo, profissional liberal, formalize a sua vida, reforçar essa informação, eu acho que mais afinco ainda esse ano, tá?
Porque ela vai impactar diretamente ao longo do ano pra gente, porque os clientes vão entender que eles não precisam declarar e a gente vai pegar um monte de cliente com renda informal depois de maio, que já acabou o prazo, tá? Mas, Jéssica, então, esse ano a Receita, ela provavelmente não vai mudar nada nas regras da declaração de imposto de renda? Todo ano tem um ajuste, tá, gente? Porque o salário mínimo sobe, existe uma nova tabela, existem alguma outra nova regra, algum outro rendimento que possa surgir, mas em geral, nos últimos anos, há 3 anos atrás a Receita deu uma grande virada, mas em geral, nos últimos anos, a Receita ela vai replicando mais ou menos as mesmas métricas do ano anterior, só atualizando valores. Então, é importante que além de você divulgar essa informação, você saber o que está divulgando. E você saber o que está divulgando é entender como funciona o imposto de renda para a Caixa, o que a Caixa analisa, o que é renda formal para a Caixa através do imposto de renda, o que é renda informal, quem era obrigado a declarar, quem não era, entender essa regra no fundo. Porque você entende uma vez, você não precisa mais, nos próximos anos, toda vez que a Receita der uma mudada de rota, você vai entender aquilo mais fácil, tá? Essa que eu não sei, eu não consigo entender. Quem não entende imposto de renda fica muito para trás. Porque olha só o quanto que isso impacta nas nossas análises no dia a dia. Vai impactar em N sentidos, né? Vai impactar na apuração de renda formal, tanto com imposto de renda, quanto com olerite, perfil de crédito, comitê, quando que o cliente pode usar ou não, quando que é renda formal, quando que é renda informal, quando é obrigatório eu apresentar o imposto de renda, quando que não é. Para tudo isso, a gente tem treinamento, tá? Eu tenho um workshop de imposto de renda, que é um treinamento intensivo para você aprender de fato a entender o que a Caixa enxerga, além do que o gerente te fala, além do que você ouve falar, para você ter autonomia para quando o cliente chegar aqui na sua mesa em março, abril, maio, junho, julho, daqui para frente, você está sabendo o que está acontecendo, o que a Caixa olha, quais são os parâmetros do risco da Caixa e o que aquele documento quer me dizer. Então, não sei fazer, eu tenho dúvidas, para 2 horas do seu dia e assiste a minha aula, o link tá lá na bio, tá? São 2 horas que vai mudar a maneira com que você enxerga a renda formal na Caixa. Não é só imposto de renda, renda formal na Caixa, tá? Este tipo de treinamento que te custa menos de 1/3 de um processo de empreendimento e 2 horas da sua vida que te economizam meses de aprendizado, tá? Eita, meu ar não ligou, mas tá... Tô com calor. Então, esses são os impactos que eu enxergo. Já agora, já começam a impactar pra gente. No próximo mês, a gente já vai sentir mudança. Se você não tá antenado com isso, precisa estar antenado urgente, tá? Comece a olhar com mais carinho para a retenção de imposto de renda dos seus clientes e comece a olhar com mais carinho para a próxima declaração de imposto de renda, porque o que a gente fizer agora no início do ano vai se refletir durante o ano todo até o próximo período de declaração. E vocês sabem que a Caixa só aceita imposto de renda declarado no prazo ou no máximo até 30 dias depois. E aí, depois que passa o prazo, não adianta ficar chorando que a Caixa não vai interpretar, tá? Isso aí como renda formal. Eu quero saber se alguém conseguiu fazer o resumo que eu pedi ou eu falei muito rápido. Conseguiu acompanhar? Quer que eu repita? Bastante gente aí, eu acho que tem até funcionário Caixa. Quem tiver aí de funcionário Caixa, seja bem-vindo. CCAs também. Eu acho que esse ano de 2026 vai ser um marco em termos de renda pra gente, né? Como que a Caixa, ela se apega a esses detalhes, né, que impactam tanto a nossa vida no dia a dia. Vocês anotaram, pessoal? A braba tem nome, Jéssica. Sou braba não, gente, sou boazinha. Renda formal e relacionamento ajuda muito. Relacionamento ajuda pra tudo, formal, informal, pra rating.
Ó, tem gente relatando que não conseguiu cadastrar o histórico hoje, mas eu já tenho colegas que conseguiram, já fizeram a análise e tiveram aprovação, tá? Então tenta amanhã de novo. E aí, resumo na cabeça, Conceição, mas eu mandei anotar porque eu vou premiar o melhor resumo. Vou premiar o melhor resumo, eu quero saber quem anotou tudinho. Amiga, deixa a live salva, por favor, hein? Só pra quem tá aqui assistindo. Explicação muito bem clara, você é top demais. Vai ficar salva lá no YouTube depois. Vou deixar aqui no perfil, mas vai lá pro YouTube depois, tá bom? Porque esse tipo de conteúdo vocês vão precisar revisitar. Nas regras do IR, a isenção até 5.000, redução até 7.320. Minha Casa Minha Vida, obrigatória Lerite, SBPE com outras alternativas. Histórico de contra-cheque, nova forma de comprovação de renda. Uso dos 4. Usou o chat GPT, né, Daiane? Mas eu quero ver o resumo escrito. Quero ver o melhor resumo. Jéssica, novamente, são os 4 últimos meses. Por exemplo, hoje eu estou em janeiro, então seria dezembro, novembro, outubro e setembro. Eu vou verificar entre esses 4 qual é o menor valor de renda bruta. Se for o de setembro, no caixa aqui será a competência de setembro e manda os 4 para conformidade. É isso aí. Chat que nada, digitando igual doida aqui. Era para escrever aqui? Não, é para escrever numa folha, no papel, no caderninho. Depois eu quero ver quem fez o melhor resuminho, mais bonitinho aí, que vai ganhar um mimo da Jéssica, tá? Fiz a análise com histórico antes da mudança. O que acontece, Andréia? Antes da mudança, o Caixa Aqui ele não estava aceitando você colocar competências com mais de 60 dias. E aí você teria que colocar um outro mês recente. E eu vi colegas fazendo isso, que usaram antes do Caixa Aqui ser parametrizado, por exemplo, usaram o Olerite de outubro, mas colocaram a competência de novembro e mandaram um bilhetinho para o analista dizendo que o Caixa Aqui não estava aceitando. E aí o analista deu conforme, né? A analista deu conforme. Então seja o que Deus quiser, uma atende, uma contestação e orar. Não vai mandar aqui, Daiane. Calma que eu já vou dizer como é que vocês vão fazer. Mas atentarmos ao IR abaixo ou maior que 5.000. Reforça, por favor, que o histórico não dá ideia, Felipe. Esse tipo de coisa a gente não pode nem reforçar, porque a gente acende a luz na cabeça dos outros, né? O histórico de contra-cheque, ele tem uma função: utilizar para os clientes na qual não existirá mais retenção ou quando a retenção está menor do que deveria, tá? Isso a gente vai acabar utilizando com SBPE, com Minha Casa Minha Vida e com o Procotista quando ele finalmente acordar aí na caixa, que já era para ter vindo Procotista e não chegou até agora, tá? Então, é para suprir a ausência, como disse bem o Felipe aqui, suprir a ausência da retenção de imposto de renda. É para esse mecanismo. Lembrando que, gente, se vocês não sabem, né, o Olerite contra-cheque, ele é o padrão ouro de renda. Ele é o top, ele é o melhor documento de renda para a Caixa. Ele está à frente do imposto de renda, por exemplo. Então, toda vez que você tem a possibilidade de analisar o seu cliente com contra-cheque, com o Olerite, é o ideal que você faça, porque provavelmente você vai obter um bom resultado com isso. Então, esse tipo de novo cadastramento é para quando você não tem a suficiência só com aquele Olerite do mês ou do penúltimo mês, tá? É uma alternativa, é uma nova opção, não é obrigatório, nós não vamos usar para todo mundo a partir de agora, são para alguns clientes, principalmente para os clientes que têm renda bruta mensal menor do que 5.000. Então, só para dizer aqui, a gente ir para os finalmente 40 minutos de live, quem ainda tem dúvida de como funciona a análise de renda para Caixa, comitê,
identificação de perfil de cliente, apuração de renda com imposto de renda, análises acima de 2 milhões, que vai começar a vir aí bastante, porque já a Caixa libera construção acima de 2 milhões. Se você não tem um pleno entendimento sobre isso, eu tenho um treinamento, que é o workshop de imposto de renda, o link tá na minha bio, para você já sair na frente, entendendo imposto de renda daqui pro resto da vida, tá? Então, é importante para que você saiba se virar em tantas essas mudanças, tá bom? Para quem ficou até o final, eu vou dizer como é que vai funcionar aí para quem fez o resuminho, só as últimas dúvidas. Se o cliente não aprovar com o contra-cheque de janeiro e eu preencher e colocar o histórico, vai solicitar a alteração de renda? Vai porque você mudou o tipo de comprovação, né? O Caixa Aqui não perdoa. Caixa Aqui não perdoa. Contra-cheque Olerite entra nessa aí do Prolabore também? Na teoria o Prolabore não vai ter retenção também, porque é até 5 mil. Eu preciso só analisar a instrução normativa com afinco para saber se essa mudança vai impactar retiradas de Prolabore. E não vi nada tão direto. A IN, ela fala num geral, renda até 5 mil, tá? Mas provavelmente não haverá retenção de Prolabore até 5 mil reais. Lembrando que Prolabore é um documento que exige aceitação, análise gerencial, né? Não é só emitir o Prolabore. Então, quem ficou até o final e fez um resumo bem feitinho, anotou aí tudo que eu disse nessa live, que é importantíssimo pra gente trabalhar com aprovação de crédito daqui pra frente, eu quero que você vá lá no teu perfil, nos teus stories, poste esse resuminho que você fez, compartilha, me marca, para eu ver a marcação, o seu perfil tem que ser aberto, tá? Não adianta me marcar com o perfil fechado, que eu não vou ver, não vou conseguir compartilhar. E eu vou escolher entre as melhores anotações para ganhar um treinamento meu que ainda não tenha, tá? Então eu quero ver esses resuminhos aí bem bonitinhos. A live vai ficar salva no perfil para quem não assistiu. Está concorrendo quem postar aí ainda hoje, tá? Hoje, amanhã não mais. Hoje até meia-noite, tá bom? Peguei um Olerite de bruto de 11 mil sem IR, o salário era 3 mil e pouco, mais outras comissões somadas 8 mil e reprovou. É porque é literalmente o que eu disse aqui na maior parte da live. O SIRIC entende que há algum problema quando a renda bruta está muito discrepante da retenção de imposto de renda. Porque uma renda de 11 mil é para ter um recolhimento de 27,5% de imposto de renda. Se não tem nenhum, tem alguma coisa errada. Ou essa renda é muito esporádica, comissão é muito variável, ou é um indício de que o cliente está fraudando de alguma forma a retenção do imposto de renda. E aí vai condicionar, vai reprovar. E muitas pessoas não sabem nem o porquê está condicionando, está reprovando, porque o cliente não tem comprometimento, está com o nome limpo, às vezes tem até relacionamento com a Caixa, tem um bom rating, reprova e condiciona. Muitas vezes é por conta da retenção do imposto de renda. E agora vai ficar muito mais claro, muito mais evidenciado esse tipo de acontecimento. Não houve recolhimento de IR da comissão, teria que ter a retenção. É que, Felipe, eu acredito que tem alguns códigos lançados no Olerite que automaticamente isentam de recolhimento. E alguns escritórios, algumas contabilidades, eles usam esses caminhos, essas saídas aí para o cliente pagar menos e receber um líquido maior, né? O famoso jeitinho brasileiro. É que, Márcio, às vezes não estava descrito como comissão, estava como alguma bonificação. Comissão gera, bonificação eu tenho quase certeza que não gera, então depende do lançamento. Depende do lançamento, não gera retenção. Então tem que verificar. E isso aí é papo de escritório de contabilidade, já não é para Jéssica. Né? Precisa ver a fundo quais são os lançamentos que não geram. Mas isso é relativamente comum e isso também às vezes é erro. Acontece, né, gente? Quantos documentos a gente não pega errado?
porque o escritório lançou errado, porque o cálculo está errado e depois a receita vai bater lá na porta do cliente depois de 5 anos, querendo receber com juros e multa e correção as coisas dos últimos 5 anos. Isso acontece, né? Ninguém tá livre disso. Então, este é o resumo do que vai acontecer nos próximos meses em relação à renda formal na Caixa. Eu queria agradecer a todos que ficaram até o final na live. A live vai ficar salva aqui no perfil e no YouTube. Depois eu deixo o link para vocês. Quem fez o resumo, posta, compartilha, me marca. O perfil tem que estar aberto, só vale até hoje, meia-noite. Eu vou verificar o horário que vocês postaram. E qual tiver mais completinho, eu irei beneficiar e presentear quem com um treinamento meu. Se ainda não for meu aluno, vai passar a ser meu aluno. Ou se já é meu aluno, com um treinamento que ainda não tenha. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, nós temos o quadro aqui, Financiamento em Foco. Esse quadro é para a gente debater justamente como está acontecendo aqui hoje. Novidades da Caixa, as mudanças, o que impacta no mercado imobiliário, no mercado de financiamentos, na nossa vida de correspondente diretamente, para a gente trocar uma ideia e sair mais fortalecido, mais esperto, com mais alternativas para a gente tocar as nossas operações. Então você já tem um encontro marcado comigo na próxima quarta-feira. Se você gostaria que eu trouxesse algum tema que você acredita que é relevante para a gente, para o nosso mercado, me manda no privado. Todo dia tem caixinha aqui no perfil para você mandar as suas dúvidas. As mais relevantes eu respondo no perfil e as que não são tão relevantes eu respondo no seu direct, mas ninguém fica sem resposta, tá bom? Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. Duda, o resumo é escrito à mão, bonitinho, no papel e caneta. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.